Para abrir o programa de hoje, a gente conversa com Mário Alexandre Ferreira, que é vice-presidente da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação. O assunto que nos encaminha para a entrevista é a necessidade de existência de sistemas de extração de fumaça como forma de prevenção a danos causados por incêndios. Mário Alexandre Ferreira, bom dia, bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia. Pois é, Mário, a gente gostaria de saber como é que a associação Asbrav, né, o nome da associação de vocês, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, está observando a legislação brasileira de prevenção ao incêndio e como é que se pode incluir equipamentos na segurança das pessoas. Bom dia. O assunto ele tem uma abrangência um pouco maior, né? Então, nós temos estamos desde março trabalhando, tem um grupo de trabalho que se reúne em São Paulo. Ele é composto por vários técnicos, né, da comunidade do nosso setor e também de associações. E estamos trabalhando no que nós chamamos de controle de fumaça, né? Porque os aspectos que envolvem, né, a segurança de pessoas, né, visando a preservação da vida humana e também que permitam a ação dos bombeiros, ele é composto por algumas ações, né, entre elas a extração de fumaça, né. Nós começaríamos em termos de segurança, uma ação primeira seria a utilização nesses sistemas de materiais e equipamentos que sejam incombustíveis e que também tenham resistência e durabilidade a altas temperaturas. Sim. A ideia, né, sempre é que se permita e se deixe os ambientes o mínimo de fumaça possível, de forma que as pessoas possam sair desses ambientes, ter uma rota de escape segura, sem que elas sejam passíveis de danos físicos, né, nesse trajeto. Então, são dois princípios básicos. Um é criar rotas e ambientes que permitam uma escape segura das pessoas e, de outra forma, permitir o acesso aos bombeiros, à equipe do Corpo de Bombeiros, de tal forma que eles tenham a possibilidade de visualização do ambiente, né? Bem como também possam eles, né, pessoas, né, terem esse acesso de forma segura e que não sofram também os danos com a fumaça. Então, Oi, Mário, complementa, por favor, pode complementar. Então, vamos dizer, são dois aspectos básicos. Um é a preservação da vida humana via o escape das pessoas que estão naquele ambiente e o outro é permitir o acesso, né? Uhum. E nessa questão nós temos a extração da fumaça e temos também os ambientes que nós chamamos de escadas pressurizadas, que são as rotas de escape. E aí são compostas, às vezes, não só de escadas, mas de hall de elevadores também, que são pressurizados, nos quais se injeta o ar exterior, né, de forma que a fumaça não vá para aqueles ambientes. E assim, formando essa rota de escape vertical, segura, né, de forma que as pessoas que estão em andares mais altos, que são os andares mais atingidos pela fumaça, via de regra, nos incêndios, permita que essas pessoas tenham uma possibilidade de evacuação do ambiente. Esse ambiente pressurizado que você fala, ele seria ativado em momentos de emergência ou de forma constante? Por exemplo, o tempo todo esses túneis de elevadores, por exemplo, seriam pressurizados ou apenas em caso de fogo? Não, eles muitas vezes funcionam com uma ventilação mínima durante o período normal. E no caso da ativação do alarme de incêndio do prédio, ele passa a funcionar com um volume de ar muito maior. Isso vale para escadas e também elevadores ou apenas elevadores? Nós temos normalmente os vãos de escadas, né, as caixas de escada, e muitas vezes contíguo a eles nós temos um elevador chamado de emergência.
que é o que se poderia usar em caso de incêndio, porque normalmente a recomendação é não vá para elevador, né? Existem projetos que contemplam elevadores de emergência. Nesses casos, o rol do elevador, e bem como o vão do poço do elevador, ele também tem que estar com essa pressurização de que ele não fique que a fumaça não consiga atingir esses ambientes. Agora, Mário, a gente vê o seguinte, que os prédios onde se constrói muitas casas noturnas, por exemplo, pegando esse exemplo, né, porque é o que mais está marcado na gente, são construídos geralmente, de certa forma, embretados, né, entre outros prédios com pouca ventilação externa, até por questão de som. Mesmo nesses ambientes, é possível extrair completamente a fumaça, ou pelo menos a um nível de segurança, no caso de um incêndio, através de um mecanismo de ventilação forçada? É possível, via de regra é possível. A questão do ruído, existem dispositivos atenuadores acústicos e outras maneiras de se elaborar um projeto, de tal forma que não venha a vazar o ruído de um ambiente que tenha um som alto, que esse ruído não vá causar incômodo aos vizinhos. Uhum. Então, existem maneiras de fazer os sistemas de exaustão, sendo que, normalmente, nesses casos, tem que se usar sistemas motorizados, de tal forma que ele vá levar esse ar de exaustão para um local e seja atenuado o ruído de tal forma que não venha causar incômodo aos vizinhos. São equipamentos diferentes? Não tem nenhuma relação com o ar-condicionado? São exaustores mesmo? O que vocês têm hoje de equipamento no mercado nessa área? Esses equipamentos, normalmente, é um sistema, né? Ele trabalha com a injeção de ar novo e a extração desse ar que está com fumaça. 2 canais, um de entrada e outro de saída. São 2 canais. Em se tratando de prédios verticais, via de regra se faz esse tipo de solução. Em prédios como depósitos, prédios mais horizontais, pode-se adotar exaustões que não são mecânicas, são naturais, através de registros operados com pequenos motores, e esses registros se abrem quando há o sinistro, de tal forma que haja uma ventilação natural. Abre-se, de certa forma, buracos no teto. Isso aí, que seriam aberturas que muitas vezes em muitos projetos até se usa para extração do calor normal do ambiente, né? Se é uma fábrica, por exemplo, mas que ele tem dupla função, que na hora do sinistro ele serve como exaustão do ar com fumaça. Tudo isso depende, claro, do tipo de material que está no seu interior, porque a fumaça ela tem que poder sair mais fácil do que se gera a fumaça no ambiente interno, senão não se resolve, né? Sim, é o que a legislação começa a tratar agora mais efetivamente, é justamente sobre isso. Ambientes com grau de risco, né, muito maior, essas exaustões trabalham com volumes bem maiores. Agora, tem que ser mais localizado também. Mário, você que trabalha aí você é vice-presidente da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, que está muito atenta a essa questão aí da extração de fumaça como forma de prevenção de danos causados por incêndios. Eu lhe pergunto o seguinte, vocês têm muitas empresas, vocês percebem isso no mercado? Existem empresas, restaurantes, casas noturnas, por exemplo, que estão realmente implantando sistemas adequados de extração de fumaça desses ambientes? Nós temos assim no Rio Grande do Sul, eu também sou presidente do Chapter Brasil da ASHRAE, que é a Associação Americana de Ar-Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Exaustão. O senhor é gaúcho, né? Sou gaúcho, mas eu estou nesse cargo até a metade do ano, né? E nós até promovemos uma apresentação na segunda-feira passada com um engenheiro inglês sobre esse assunto, né? E uma dos problemas, pode-se dizer assim, que nós temos aqui no Sul é a questão da legislação, né? Em São Paulo nós temos uma legislação dos bombeiros que já obriga, né, a serem usados sistemas de exaustões de fumaça. Nós estamos trabalhando na norma
que seria uma norma que será uma norma brasileira. E essa norma, então, ela pode ser adotada pelos diversos estados de forma, ou ao menos é o nosso pensamento, que ela seja em nível nacional. Sim. Isso vai nos dar um apoio maior, de tal forma que haja exigência de serem colocados esses sistemas. Acabamos de ter aqui na Assembleia Gaúcha a aprovação de uma lei de prevenção de incêndios, né? Não sei se o senhor acompanhou essa discussão toda. Ela não contempla essa situação da extração de fumaça de forma mecanizada? Não, ela tá contemplando. Ela irá contemplar. Uhum. Né? Esse assunto está se trabalhando ainda, esse grupo de trabalho eu não tenho acompanhado muito diretamente, né? Mas tenho colegas que estão acompanhando. Ela está em curso, né? E deve contemplar também essa questão. Isso o senhor fala da lei federal, que os senhores estão... nós estamos trabalhando na norma brasileira. Certo. Né? Uhum. A norma brasileira, ela não é uma lei, sim, né? Ela é uma técnica. recomendação, é uma orientação técnica, de tal forma que os técnicos possam elaborar seus projetos a partir dela, e desde que cumprido os requerimentos dela, que estão contidos nela, a instalação será uma instalação tecnicamente adequada. São equipamentos caros, Mário Alexandre? É difícil de colocar um exaustor eficiente aí no ambiente? É um sistema que ele realmente não é barato, é um sistema que tem um custo significativo, mas que com a exigência, né, ou melhor, com a necessidade que nós temos em função dos prédios, principalmente prédios mais altos, né, ele se torna quase que uma obrigatoriedade. Tá certo. Olha, nós conversamos com o Mário Alexandre Ferreira, vice-presidente da Associação Sul-Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, e que nos falou aí a respeito da importância de se investir também nos sistemas não apenas de prevenção ao incêndio, né, e da propagação da fumaça, mas também da extração dela nos ambientes frequentados por pessoas aí, né, Mário? Pois não. Muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí pelo espaço. 9h43 agora, esse é o Manhã Bandeirantes.